O Chainsaw Man se unirá aos 4 demônios do Apocalipse para enfrentar a segurança pública, até porque ela tenta fazer com que o Denji perca a sua liberdade de ser tanto Chainsaw Man quanto o próprio Denji, que são basicamente a mesma pessoa, um ser só. Será que os planos da segurança pública darão certo? Será que Denji vai conseguir se livrar dessa e salvar Nayuta, que teve a sua cabeça colocada a prêmio em troca da vida comum de Denji? Bom, nós vamos conferir tudo isso aqui no capítulo 133 de Chainsaw Man. Fica ligado porque tem muita coisa interessante. Bora lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Chainsaw Man. Antes de mais nada, já agradeço a todo mundo que vai deixar aquele famoso like aí embaixo, para todos que estão deixando a sua inscrição, compartilhamento e comentário. Quero muito saber o que vocês acharam desse capítulo, quais os verdadeiros objetivos da segurança pública para vocês e também quais os objetivos dos 4 demônios do Apocalipse. Será que tudo está sendo subvertido, onde a segurança pública será a nossa inimiga e na verdade os 4 cavaleiros do Apocalipse serão os mocinhos? Bom, nós vamos conferir tudo isso aqui nesse vídeo, tá bom? Por isso, sempre fique até o final. E agora, vamos começar. Bom, gente, o nosso capítulo vai começar com o Yoshida e o Denji conversando ao ar livre. Eles saíram daquele local onde o Denji estava preso, pois o Yoshida precisava mostrar para ele como estava o mundo. E parece que a sua segurança realmente ela precisava ser feita para que o pessoal não batesse no Denji ao se transformar em Chainsaw Man. Principalmente porque o povo está fazendo uma manifestação, pelo menos parte dele, contra o Chainsaw Man, pedindo para que a segurança pública considere ele como um demônio como os outros e o abata. O Denji claramente fica sem entender absolutamente nada, até porque ele é uma pessoa boa. Bom, boa sim, ele é uma pessoa boa, só que ele não é altruísta, ele não é um cara tipo, sei lá, Jesus Cristo que quer fazer o bem na humanidade. Ele quer fazer o que ele acha que é o bem, ele segue a sua própria verdade. E é então que ele fica sem entender, mas o Yoshida diz que as pessoas o odeiam, deixando ali o Denji bem desanimado e bem triste, porque a vontade maior do Denji, como mostrada nesse capítulo, e conforme toda a primeira parte de Chainsaw Man, que eu sempre digo pra vocês, o Denji sente falta de carinho, ele sente falta de que as pessoas gostem dele. Ele não quer simplesmente a fama porque a fama, ele não quer simplesmente sexo porque quer e pronto, acabou. Ele sente falta de carinho, ele sente falta de uma família, ele sente falta de pessoas perto dele. Mesmo que ele tenha algumas, ele quer mais isso. Ele quer concretizar esse desejo. E isso vai se mostrar aqui nesse capítulo, através das atitudes dele e o que ele vai dizer para o Yoshida. E isso também nos mostra que esses manifestantes contra o Chainsaw Man nada conhecem sobre o verdadeiro Chainsaw Man. Não sabe que foi um cara que sofreu na mão da segurança pública, se tornou praticamente um escravo deles, foi praticamente usado a todo momento para no final quase morrer de fato, e no fim foi ele o grande salvador contra a máquina lá na primeira parte. Então se o mundo hoje tá ali vendo o Chainsaw Man destruindo os prédios e tudo, porque assim, tem motivos, né? O Denji, ele não é altruísta, ele não liga se sai destruindo os prédios e as pessoas morrem nesses processos, e faz com que ele tenha uma imagem negativa, e não só negativa por conta disso, mas também pela sua aparência, por ele ser um demônio e esse tipo de coisa. Então realmente as pessoas odeiam o Denji? Não, elas odeiam a imagem do Chainsaw Man, elas odeiam a imagem que elas veem do Chainsaw Man, mas quem ele é de verdade, ninguém acaba vendo. E ao que parece o Fujimoto está fazendo uma bela de uma crítica aí à imagem de pessoas que são expostas na internet. Quando eu digo expostas, não são aquelas pessoas que sofrem exposed, mas sim pessoas públicas. Então quando eu digo pessoas públicas, eu digo muitas vezes pessoas que aparecem na TV, ou então pessoas que aparecem no YouTube, que estão propícias ao elogio alheio, mas também ao hate alheio. E por que isso é tão importante? Porque não só essas pessoas não conhecem a pessoa que está lá pública, como também as outras que são a favor do próprio Denji. Porque logo a seguir nós vemos que outras pessoas estão batendo nos manifestantes. Então ali virou uma briga, porque existem os devotos da igreja de Chainsaw Man, e eles estão defendendo o Denji porque eles gostam do Denji, mas na verdade eles não gostam. Aquilo não completa
afeta o coração do Denji de fato, mas apenas faz com que o seu ego se sinta muito bem. Tanto que quando o Yoshida diz que eles gostam do Chainsaw Man, ou seja, eles gostam de você, o Denji já tem uma reação de abertura de olhos. Ele pega, já abre o olho e fala: nossa, tem alguém se importando comigo, tem alguém brigando por mim, coisa que ninguém fez até então em Chainsaw Man. Os dois lados dos manifestantes apenas mostram um desconhecimento sobre quem é o Chainsaw Man de verdade. Eles estão brigando por uma imagem, por uma ideia que foi pintada acerca dele. Tanto que alguns de um lado mudariam assim que conhecessem o Denji, como alguns do outro lado mudariam de ideia acerca do Chainsaw Man e virariam contra ele. Porque nós humanos somos seres totalmente manipuláveis pela imagem que é passada através da televisão e esse tipo de coisa. Porque nós não vemos aquela pessoa no mundo real, assim como vocês não me veem no mundo real. Vocês não me veem, por exemplo, sei lá, jogando bola, vocês não me veem saindo na rua, vocês não conversam de verdade comigo. Então a gente não se conhece a esse ponto. Vocês conhecem o que eu mostro e falo aqui pra vocês, mas há coisas dentro de vocês mesmos e dentro de mim mesmo que a gente não mostra pra ninguém, que você só vai conhecer de fato se nós tivermos uma proximidade física, pessoal. E por que essa discussão é interessante acerca do Denji e o Yoshida? Que as pessoas estão brigando por nada e é uma briga totalmente inútil. E também que as coisas que o Chainsaw Man faz saíram do controle do Denji. E o que eu quero dizer com isso é, a influência dele hoje é tão grande que qualquer coisa que ele faça vai incitar as massas, seja para o bem, seja para o mal. Porque logo o Yoshida explica pra gente que parte das pessoas que são a favor do Denji são pessoas que foram vítimas de demônios, que o Chainsaw Man acabou matando esses demônios e tudo, e também fãs dele, na sua maioria jovens que são estudantes e em breve terão direito a voto. Por isso, até mesmo o mundo político começa a incentivar esses momentos da igreja de Chainsaw Man para ali ganhar uma grana através dele, movendo e se aproveitando das massas, o que a gente resume como massa de manobra. Ou seja, o Chainsaw Man, que nada tem a ver com a política, está sendo usado para que alguns dali se beneficiem, enquanto os outros do outro lado devem estar fazendo a mesma coisa. Porque a igreja de Chainsaw Man tem crescido bastante, cerca de 20 mil membros aparentemente já estão se formando, e segundo o que foi mostrado nos capítulos passados, a intenção do povo ali é que a igreja de Chainsaw Man vire uma piada. Mas enquanto uns são subestimados, os outros que estavam ali escondidinhos, eles começam a surgir. E o que eu quero dizer com isso é, quando o oprimido, ele é oprimido muito, o que acontece? Ele vai sendo oprimido. É igual jogar uma pessoa que todos odeiam dentro de uma sala de aula. Uma hora aquela pessoa vai ir sofrendo bullying, todo mundo odeia ela e em algum momento ela vai simplesmente estourar. E é isso que eles estão fazendo com os devotos do Chainsaw Man. Enquanto vocês zoam essas pessoas são a próxima geração. E essa próxima geração, lá na frente, vai arrumar uma briga. Ou seja, estão criando ali uma guerra. Cada um protegendo um lado onde o objetivo está na cadeia de cima, está na cadeia daqueles que comandam tudo. No caso aqui, esses políticos japoneses. E é por isso que o Yoshida disse que as atitudes do Chainsaw Man fugiram ali das mãos do Denji, porque tudo que ele faz agora não afeta apenas ao Chainsaw Man, não afeta apenas a segurança pública, afeta o mundo inteiro. Faz com que algumas pessoas fiquem contra, umas a favor, e isso provoca uma briga entre todos, entre uns manifestantes de um lado e de outro. Por isso Denji pergunta, então o que você quer que eu faça? Como que eu paro esse conflito? Como que eu paro essa palhaçada? E aí o Yoshida diz, você tem que parar de ser o Chainsaw Man. Você tem que parar de ser o Chainsaw Man para sempre. E o Denji automaticamente se recusa, porque o Chainsaw Man faz parte da identidade dele. É o próprio Denji. O Chainsaw Man não é uma outra figura, não é um herói. É o Denji, só que numa forma de luta, onde ele pode batalhar ali contra os demônios e fazer com que as pessoas gostem dele. E ele quer que as pessoas gostem de verdade. Só que enquanto o Denji também infla o seu ego, o que acontece? Ele apenas acumula sentimentos superficiais das pessoas, porque elas não o conhecem, não gostam dele de verdade. Porque se o conhecessem de fato, estariam ao seu lado, mas elas só conhecem aquele Denji da camada, aquele Denji que aparece, mas não o Denji que sofre, mas não o Denji que está lá na meta
merda pegando bituca de cigarro para juntar dinheiro para que a Nayuta vá para a faculdade. Ninguém vê esse Chainsaw Man de fato. E também ninguém procura o ajudar, apenas querem sempre manipular ele porque ele tem um poder enorme, o poder de apagar da existência os demônios, o que faz dele um dos grandes potenciais desse mundo. Só que se pararmos para pensar por um outro lado também, o Yoshida pode estar querendo proteger o Denji, porque quanto mais o Denji é o próprio Denji, mais conflitos tem, mais mortes desnecessárias tem, e então, impedindo que o Chainsaw Man continue agindo, as pessoas e a sociedade vai se acalmar, evitando as mortes e evitando ali a profecia de Nostradamus, que pode ser que, segundo uma teoria do Kyle Scouter, que é um japonês lá de Tóquio, que eu acompanho e tudo mais, pode ser que nos capítulos passados a Kiga tenha incentivado as pessoas a levarem a profecia de Nostradamus como uma bobeira, para que as pessoas perdessem o medo da profecia de Nostradamus, fazendo com que o grande mal talvez não venha a ocorrer naquele mundo. Então eu achei uma teoria interessante do que eu estava imaginando, gostaria de saber o comentário de vocês. E isso pode fazer também com que o Chainsaw Man se enfraqueça e que essas guerras entre as pessoas ali, ou seja, entre os manifestantes, dê poder a Yoru. Ou seja, o conflito pelo Chainsaw Man é necessário para que o poder da guerra cresça e que o Chainsaw Man diminua, fazendo com que ela possa tornar o Chainsaw Man como sua arma. Bom, vamos continuar aqui o capítulo, porque o Yoshida diz para ele parar de ser o Chainsaw Man e logo a seguir ele diz que vai mostrar ao Denji o cadáver da Nayuta, e percebam que o Denji fica totalmente chocado e começa a suar, ele começa a ficar nervoso, porque ele quer ser as duas coisas, ele quer ser ele mesmo e quer ter a sua família, ele quer poder ser livre, e ali o Yoshida o está censurando da sua própria liberdade de ser quem ele é de fato. Nós sabemos que ele quer viver tanto como herói, tanto como Chainsaw Man, tanto como o próprio Denji. Ele não só quer ter uma vida normal, como também quer ter a sua família. Ele quer ser livre como toda e qualquer outra pessoa, sem ter alguém o podando em seus movimentos. E aí o Yoshida fala, eu fiquei sabendo que você quer ter uma vida normal. E bom, você pode ter uma vida normal com a Nayuta, você pode ter uma vida normal na sua escola sem precisar ser o Chainsaw Man. Aí você vai ser feliz, porque você já está sendo feliz, não tá? Não, o Denji não está sendo feliz, porque as pessoas não gostam do Denji, as pessoas cagam para o Denji, as pessoas sempre cagaram para o Denji. O Denji tem desejos imundos, vocês cagam para o Denji não passa de lixo para vocês, lixo que vocês utilizaram desde a primeira parte da história. O garoto que mais precisava de carinho, quando teve o carinho, as pessoas que estavam ao seu lado acabaram morrendo, como o próprio Aki, como a própria Power, e isso fez com que ele cada vez mais se afundasse numa depressão e fizesse com que a Nayuta e pessoas ao seu redor que minimamente gostavam dele, que minimamente lhe davam alguma migalha, ele simplesmente se entregasse por completo, porque é o mínimo de carinho que ele acaba recebendo até mesmo de forma superficial ou não. E as pessoas brigando ao decorrer desse capítulo todo demonstram a batalha entre o Yoshida e o pensamento também do Denji. E aquela garotinha que vai mostrar ali pra gente, olhando os dois brigando, é como se ela tivesse de um ponto de vista de fora, olhando duas pessoas que estão brigando por algo que não tem sentido, porque elas poderiam conversar e se entender, mas enquanto elas não tiverem uma conversa onde ambos podem ceder dos dois lados, simplesmente vai continuar na mesma coisa. O Yoshida, ele não retrocede, ele está sempre tentando chantagear o Denji. E aí então o Denji fala, não, mas eu quero ser os dois, eu quero ter a Nayuta, eu quero ter os meus cachorros, eu quero ter minha vida normal, mas eu também quero ser o Chainsaw Man. E aí o Yoshida fala, não, mas você não tem como, não dá pra fazer isso. A Nayuta vai ser morta se você quiser continuar agindo como Chainsaw Man. E aí o Denji, assim como uma criança mimada, e por que uma criança mimada? Porque ele nunca tem nada, então ele chora como se fosse uma criança. O Denji, ele nunca foi uma criança de fato, ele nunca teve a sua primeira infância, ele não teve seus pais, ele não teve ninguém do seu lado. E agora que as pessoas estão gostando dele, porque ele é o Chainsaw Man, ele se sente bem. Então ele não quer deixar de ser quem ele é de fato, porque ele é o Chainsaw Man, ele é aquela pessoa que aparece, é aquela dualidade ali que a gente vê muitas vezes no próprio Superman, mas que o Denji não tem, porque o Denji é o mesmo Chainsaw Man que luta, é a mesma coisa, são as mesmas pessoas, a única coisa que muda é que uma hora ele tá lutando e a outra não. E aí o Yoshida, querendo botar o mundo nas costas do Denji, ele fala assim, você escolhe a Nayuta ou seu desejo imundo. Mas que desejo imundo? De ser o Chainsaw Man? Ele é de fato aquela pessoa? E aí
o Denji fala, eu escolho os dois, eu quero os dois. Isso tira totalmente a banca do Yoshida, porque ele tá vendo que ele não consegue lidar com o Denji, ele não consegue barganhar com o Denji. E não tem como, porque o Yoshida não tá oferecendo algo bom pra ele. Ele tá oferecendo simplesmente, ó Denji, não seja mais quem você é. Ó Denji, fica na sua, fica lá recluso, fica sozinho, fica só com a Nayuta, não faça outras amizades, né? Vai pra escola normal e tudo. Mas não, o Denji quer ser quem ele é, ele quer ser o herói, ele quer ser adorado pelas pessoas, porque ele sente essa falta de carinho, coisa que nenhuma das outras pessoas percebeu, porque senão, nessa conversa, o Yoshida não teria tratado o Denji dessa forma. É então que o Denji começa a berrar para que os manifestantes matem ali o Yoshida, porque o Yoshida tá enchendo o saco dele, tá querendo impedir ele de ser o Chainsaw Man, e aí, enquanto ele tá gritando, alguém acaba o encontrando, e é simplesmente a Nayuta. A Nayuta dá um grito Denji, ele sai correndo, larga o Yoshida, dá um abraço muito bonito entre os dois, porque são como dois irmãos. A gente vê a felicidade do Denji ao ver a Nayuta, principalmente porque eles criaram ali um vínculo. Independente dela ser tóxica, ou de você quiser chamar ela do que quiser aí, é uma pessoa que até o momento sempre mostrou que gosta realmente do Denji. E bom, não era pra Nayuta aparecer nesse momento, parece que a segurança pública não iria matar ela de fato, mas eles estavam tentando ali barganhar com o Denji. Eles não conseguiram, acabaram soltando a Nayuta antes do momento, e o Denji dessa forma escolheu a Nayuta. E aí o Yoshida fala, ó, você já sabe, você não pode ser mais o Chainsaw Man, senão a gente vai matar a Nayuta. E aí a Nayuta fala, que? Você tá maluco, Denji? Manda esse cara se fuder. Aí o Denji fica quieto, diz que aquela conversa acabou, vai embora pra casa, larga o Yoshida lá, e o Yoshida espera que ele tenha entendido o recado. E aí é que a gente entra no ponto. Vocês viram que cada vez mais o Denji está próximo da Nayuta nesse caso, e está próximo da Yoru e da Asa. Dessa forma eu queria lembrar vocês de capítulos passados, quando alguém vai lá perto do Chainsaw Man, coloca ali o sangue e diz assim, ó, eu preciso que você continue sendo o Chainsaw Man. Essa pessoa que provavelmente pode ser o Iseumi, a Kiga, ou o Demônio da Justiça, ou o Chainsaw Man Fake e o Demônio da Justiça juntos, porque eles são a mesma pessoa, quem sabe. E é aí então que a gente entra no ponto. Há pessoas a favor do Chainsaw Man ajudando essa igreja, que é o caso da Kiga-chan. Qual o objetivo com tudo isso? Nós ainda não sabemos. Talvez diminuir a profecia de Nostradamus para que as pessoas pensem que essa profecia é uma merda, e aproveitando para fazer com que o Denji e o Chainsaw Man ganhem mais destaque, ou seja, ganhem mais devotos. O problema disso é que isso também pode acabar enfraquecendo o Denji, visto que as pessoas não vão ter medo dele e sim, na verdade, vão o adorar. Então aí a gente já vê uma coisa que aconteceu na primeira parte, quando o poder do Chainsaw Man diminui, quando as pessoas começam a ver ele como uma pessoa boa, vamos falar assim. Então dessa forma, nós ainda não temos ideia de quais os objetivos de ambos os lados, mas nós podemos ver que tanto a Kiga quanto o Yoshida entraram em atrito. Entrando nesse atrito, o Denji pode acabar se unindo aos 4 demônios do Apocalipse, juntando mais a morte, talvez, para derrotar a segurança pública. Segurança pública é essa que pode se tornar a nossa grande vilã dessa segunda parte, subvertendo tudo que a gente viu lá no começo de Chainsaw Man. Com uma segurança pública sendo os bonzinhos de fato, embora depois a gente viu que a máquina que estava ali como líder de tudo, estava comandando e estava estraçalhando geral, não estava nem aí pro Chainsaw Man, nem aí para as pessoas. Então há vários pontos a se destacar, mas ainda também coloco aqui a possibilidade da Kiga ter se unido ao Yoshida e eles estarem trabalhando juntos em um objetivo só, para que o Chainsaw Man siga as orientações da Kiga-chan, através do próprio Yoshida, usando a Nayuta como refém, já que a Nayuta não quer fazer parte do plano da Kiga. A gente já percebeu que ela não topou, ela quer ir pra escola, ela quer estudar, ela tá cagando ali pro mundo. Então sim, os dois podem ser grandes aliados, como também podem estar em um embate, e simplesmente o Denji vai se unir com os 4 demônios do Apocalipse para enfrentar o pessoal da segurança pública. Resta saber o que vai acontecer logo a seguir. Gostei bastante desse capítulo, gostaria de saber da opinião de vocês e até uma próxima. Beijo no coração, fui, valeu!